Bom, gente, primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença de todos vocês, a disponibilidade, né, de estar aqui conosco hoje no lançamento oficial do nosso segundo guia sobre sustentabilidade à beira-mar, um bom negócio. Esse título ainda tem o complemento do ODS 14, que é o Vida na Água. É um tema que a gente também está trabalhando esse ano com as feiras ecológicas aqui com as crianças e vai nortear também todo o nosso trabalho de educação ambiental ao longo do ano com o tema mudanças climáticas para a primeira infância e adolescentes. Então, eu vou fazer primeiro um histórico um pouco assim do nosso programa de sustentabilidade e quero que vocês fiquem muito à vontade, gente, de ser uma conversa mesmo, por isso que eu quis que os áudios estivessem bem funcionando, perguntem mesmo, porque é nessa troca que eu acho que fica bem mais gostoso também da gente estar, né, trazendo experiências tanto nossas aqui do projeto Golfinho Botador, assim como de vocês que também estão aí em campo, passando, né, com os encontros Jovem Mar, a gente percebeu que a gente tem vários problemas e desafios em comum e também coisas bem particulares, né, de cada região, de cada área de atuação. A minha oficina hoje vai seguir uma sequência que eu achei interessante, né, até para talvez abrir um pouco mais para o debate com vocês, em três tópicos principais, né? Então, o primeiro, eu nem vou falar muito sobre o guia, né? E eu intitulei como se autoeducar para poder educar os outros. Todos nós, né, da Rede Biomar e os projetos de conservação marinha, nossos parceiros, a gente tem o programa de educação ambiental, né, e a gente sempre está lá, né, com as crianças, primeira infância, os adolescentes, os jovens, né, ensinando sobre questão da água, da energia, dos resíduos, né, o que pode impactar de uma forma negativa os nossas espécies bandeiras, o oceano, não só as espécies bandeiras, mas né, todos os animais da biomar e os outros animais que também estão aí no oceano, na parte terrestre também. E quando a gente começou com o nosso programa de sustentabilidade interno, que foi mais ou menos em 2008, 2010, que a gente viu essa necessidade da gente ter um sistema de gestão interno para avaliar também os nossos processos internos, né? Porque a gente passa muito para as pessoas o que elas têm que fazer, mas será que internamente a nossa governança, a nossa gestão no nosso dia a dia, a gente também está fazendo o máximo para diminuir a nossa pegada ecológica e está de acordo com princípios do ESG, que é Environment, né, o Safety and Governance, que são, né, princípios internacionais hoje no mundo de negócios. E aí a gente começou a construir de uma forma coletiva, interna, no projeto Golfinho Rotador, com reuniões de sustentabilidade semanalmente. Então, a gente começou a elaborar POPs, que são procedimentos operacionais padrões, para a gestão do uso da água, até porque Noronha recebe água dessalinizada, a gente recebe água praticamente uma vez por semana, e se a gente não consumir realmente de uma forma muito racional, e o uso de cisterna também aqui é importante na época da chuva, a gente acaba ficando com um problema de água, né? Então a gente começou a criar esses POPs para gestão do uso da água, para a questão energética. Na época que a gente criou, a gente ainda não tinha placas fotovoltaicas, a gente tinha os coletores solares térmicos aqui para o nosso alojamento, para os chuveiros, e hoje a gente também tem placa fotovoltaica que a gente ganhou aqui do grupo Neoenergia, algumas instituições de Noronha ganharam isso, a gente entrou num projeto chamado Smart Grid, que são redes inteligentes, a gente não usa bateria, todo o excesso que a gente gera é jogado na rede. Então, mesmo tendo todas essas iniciativas de economia de energia, energia limpa, a gente não deixou também de criar POPs
para o uso da energia. Então, assim, por exemplo, no momento que em uma das salas só tem uma pessoa, será que precisa ligar o ar-condicionado? Será que não é melhor só usar um ventilador, abrir bem as janelas? Então, a gente começou a fazer esses exercícios internamente. Com resíduo sólido também, acabamos criando uma composteira, separando melhor todos os nossos resíduos. Bom, aqui em Noronha, a melhor forma de tratar os efluentes líquidos é estar ligado na rede. Enfim, a gente começou a estudar todos esses indicadores de sustentabilidade e exercitar internamente. Então, criamos a nossa política de sustentabilidade, a identidade da marca com missão, visão, valores, e aí fomos, né? Fomos amadurecendo isso e a gente acabou vendo que é possível. Dá um pouquinho de trabalho, dá, porque a gente vai criar vários documentos, mas depois que você começa a criar, você começa a ver que a gestão, né, a gestão interna fica muito mais fluida, você começa a identificar desperdício, então, né, resolver desperdícios, isso é economia financeira, é também economia ambiental, né? Porque se você deixa de desperdiçar, a gente sabe que tudo que a gente usa e tem à nossa volta provém de recursos naturais, né? E aí a gente falou, bom, legal, isso dá certo, mesmo aqui em Noronha, que é um lugar distante, né, com uma logística difícil, né? Mas a gente viu que a equipe se debruçou, acatou a ideia, exercita, pratica. Então agora é hora de levar isso para os empresários da ilha. Tá? Então, esse é mais ou menos o tópico um, né? Se autoeducar para depois educar os outros. Aí eu queria saber se vocês querem comentar alguma coisa, talvez como é nos projetos de vocês, ou sei lá, qualquer questionamento, qualquer observação, comentário que vocês quiserem fazer, por favor, fiquem à vontade. Foi muito legal, Cíntia. Fico feliz que vocês estão conseguindo aplicar, né? Que está dando certo aí para vocês. A gente tem tentado também, né, fazer uma gestão um pouco mais sustentável dos nossos espaços. A gente já teve uma gestão melhor dos resíduos, porque tinha uma cooperativa aqui que buscava os resíduos, mas aí essa cooperativa foi desativada, eles não trabalham mais aqui. Então agora a gente tem que levar esses resíduos até a coleta. E aí a única coleta, a Praia do Forte não faz coleta seletiva, né? Tipo, eles não buscam a coleta seletiva, então a gente tem que levar para um ponto tem um ecoponto aqui, que é inclusive da Neoenergia, né? Que é da Coelba, tem um ecoponto aqui do programa Vale Luz. Então a gente tem que levar até lá. Felizmente a gente não tem uma demanda muito alta. Até a gente recebeu uma estagiária que ela era da engenharia ambiental e sanitária. E aí eu pedi para ela fazer aproveitei que ela era da área e pedi para ela fazer um levantamento mesmo aqui do espaço do que precisava, e ela viu que nossa demanda é muito baixa mesmo de produção de resíduo, né, dentro do espaço. Porque a gente, a gente teve um restaurante aqui dentro, né, uma época, durou acho que um ano e meio, e aí o restaurante tinha uma demanda alta, mas o nosso espaço em si não produz tanto resíduo. Então a gente está conseguindo se virar, principalmente com lata e vidro, assim a gente consegue se virar, mas é pouca coisa, só nos eventos que a gente produz. Já tem um tempo que a gente colocou as placas solares também, né, no telhado aqui da administração, então deu uma aliviada também. Mas a gente ainda tem muita dificuldade. E eu acho que a principal dificuldade é com a equipe mesmo, né? É todo mundo entender e se educar e utilizar realmente e se empenhar para poder fazer a separação, para botar o lixo limpo. Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente, assim. A gente deu uma boa melhorada, como eu falei, na questão do resíduo sólido, a gente já foi melhor, porque tinha essa cooperativa que resolvia tudo, você só separava e eles levavam e pronto. Mas é isso, a gente tá tentando caminhar, acho que o guia vai ser muito útil nesse sentido. Eu vi que tem uma partezinha lá específica para centro de visitantes, né? Então, acho que o guia vai ser muito útil nesse sentido, porque é uma coisa que a gente está querendo fazer há muito tempo, mas a gente está tendo bastante dificuldade, principalmente de educar internamente mesmo, né? A equipe que está aqui no dia a dia para entender a importância. Então, acho que vai ser muito. Obrigada, Isa. É exatamente, mas dentro dos sistemas de gestão, a gente sempre fala em melhoria contínua, né? E é isso, é uma melhoria contínua, à medida que a gente vai pondo a mão na massa, a gente vai refinando o nosso olhar, a nossa percepção, e né, nós também não estamos aqui na perfeição,
né? E sempre buscando a melhoria. O importante é estar no processo, até porque, como a gente tem, né, além da pesquisa, a educação ambiental, é muito importante a gente também ser um modelo, uma referência, né? Hoje fala muito no conceito do greenwashing, né, que seria a coisa fake ambientalmente. Então, por isso que a gente tem que estar junto, nessa melhoria também. Mas foi bem legal ter o depoimento, Isa. Obrigada. Alguém mais quer comentar alguma coisa dos outros projetos? Aqui no Meros a gente tem umas diretrizes, né, para o nosso modo de agir e dos produtos que a gente realiza, né? Nós estamos espalhados, né, em 9 estados na costa, então a gerência, né, é até um pouco mais complicada por conta dessa questão espacial. Mas a gente tem todo o direcionamento, né, para o consumo consciente, a gente trabalha essas questões dentro da equipe, né? Dentro dos nossos produtos, né, que são realizados, tanto quanto o uniforme, né, que é um algodão, vem de um algodão sustentável, nossas eco bags que a gente trabalha também são de materiais que são reutilização de materiais que foram para o descarte, né? A gente tem também a política do plástico zero, então tudo que a gente visa, né, é para não virar lixo no futuro, né? Então tudo tem todo esse pensamento para essa construção, né, da consciência ambiental, pensando primeiro é justamente isso, primeiro pensando dentro da equipe, né, se fortificando, né, com esses olhares, com esses pensares, com esses modos de agir, para que possa levar para fora, né? Então, primeiro a gente tem que estar bem amarrado, bem forte no nosso pensamento, para a gente conseguir levar para fora, conhecer bem para levar para fora, né? Então, a gente trabalha bem isso aqui dentro da gente. Obrigada, Lu, é exatamente isso, né? Porque quanto mais exercita, você entende também as dificuldades e as facilidades, principalmente nas nossas áreas de atuação, como a gente lida aqui com todo o trade, né, do turismo. Então a gente sabe o que que é fácil, o que que é difícil, por ter também praticado, né? Então, a gente sabe quando tem uma desculpa que não quer melhorar, que a pessoa talvez tenha preguiça, não quer se dar o trabalho de, e quando de fato é algo que requer, né, tenha mais uma dificuldade mesmo no exercício, né, na sustentabilidade. Posso falar rapidinho? Claro, por favor, gente, todos são bem-vindos. Fala, Karina. A gente aqui, a gente sempre teve essa preocupação com resíduos também. Em Porto Seguro não tem coleta seletiva. Antigamente a gente usava uns ecopontos, mas acho que eles não estão mais funcionando. Então a Flávia, né, teve essa iniciativa de, junto com um grupo local, destinar. Então a gente está fazendo essa separação agora. Então, tanto os resíduos que a gente gera aqui no nosso escritório, né, como no outro escritório do Ecopark, até os nossos resíduos de casa mesmo, que a gente sabe que são recicláveis, a gente tem trazido para cá. Aí, toda semana, eles são destinados corretamente a uma iniciativa de um grupo local que a Flávia aderiu. Tem também o nosso minhocário agora, que a Marcela criou, com a ajuda dos nossos extensionistas, dos nossos estagiários, né? Então, os nossos orgânicos estão indo para ali também. Tem também essa questão dos nossos uniformes, né? De a gente tentar sempre usar algodão orgânico, essas coisas. E quando a gente faz anualmente os nossos mutirões de limpeza de praia, né? No dia que é sempre anualmente, em setembro, a gente tem feito nos últimos anos uma parceria com uma associação de Eunápolis, que é a Gota do Óleo. Então a gente consegue também parte desses resíduos que a gente coleta, pelo menos aqui em Arraial da Ajuda, a gente consegue destinar parte deles para a cooperativa de reciclagem, né? Então a gente não está só tirando o lixo de um lugar e colocando em outro, né? A gente está tentando pegar parte desse material para conseguir utilizar, né, ter uma destinação correta também. Aí o resto, sim, que a gente não consegue, aí tem que ir para o aterro. Então, acho que esses são alguns exemplos, assim, que eu consegui lembrar, consegui trazer.
Legal, Karina, obrigada. Super importante, né? Porque como cada um vai, né, fazendo ali o que pode. Depois eu vou compartilhar com vocês, porque recentemente a gente se certificou, né? Porque a gente já há muito tempo vem exercitando, né, a sustentabilidade interna conforme sistemas de gestão integrados, sustentáveis, né? E são vários indicadores sempre, né? Que vai também com relação à mão de obra, boa empregabilidade, transparência, conformidade legal, né? Vai além desses básicos que a gente sempre fala de água, luz, o resíduo, né? O efluente líquido extrapola, né? Fala dos stakeholders e da comunidade do entorno e a biodiversidade do entorno e etc. E até depois, se vocês quiserem também, eu posso passar o contato dessa empresa, ela chama Green Destination, é uma empresa holandesa que ela tanto certifica destinos turísticos, a gente conheceu ela aqui em Fernando de Noronha, porque ela certificou Noronha, e nessas oficinas a gente conheceu o pessoal que aplica a metodologia deles aqui, que é o pessoal do SENAC, e a gente se interessou em se certificar também, né? Porque para mostrar que a gente está acompanhando isso, que a gente não fica só no blá, né? Falando que a gente também está atrás da melhoria contínua. E aí a gente se certificou com eles ano passado. Eles têm três categorias, porque eles certificam destinos e empreendimentos, né? E eles têm três estágios: bronze, prata e ouro. É um processo demorado, porque realmente envolve muita burocracia. A gente não tinha um relatório de sustentabilidade ainda tão robusto, e para a certificação, o relatório de sustentabilidade ele é super importante. Inclusive, a Petrobras tem, né, o relatório de sustentabilidade, é muito importante para o sistema de gestão. E aí a gente ainda criou, deixou ele bem robusto, bem redondinho. Foram 5, 6 meses ali de dedicação, de papelada, não sei o quê, e aí a gente ficou muito feliz com o resultado. A gente tirou selo ouro com 95% de conformidade, de acordo com os requisitos deles, que são 10 requisitos e sub-requisitos para cada requisito. Foi um exercício muito legal. Depois eu posso compartilhar com vocês o contato dessa empresa, mesmo que não seja com essa, uma outra. Porque a gente ter uma chancela, né, uma ISO, alguma coisa, e eles não são caros, porque as ISOs são muito caras, eles não são tão caros, então é algo também que valida, assim, né? Reconhece, tá legal. E vai mostrar o que tá legal, o que tem que ser mantido, e o que pode ser melhorado também, né? Então, depois eu posso compartilhar com vocês. Então, a gente viu que os melhores parceiros para nós, eu acho que acredito que para todos nós praticamente, porque a gente está em localidades da faixa do litoral, vocês, a gente aqui no meio do oceano, né? Que os melhores parceiros seriam os empresários para estar melhorando a gestão dos seus negócios, né? Porque senão é aquele velho ditado do enxugar gelo, né? A gente fica lá preocupado em não ter um impacto negativo no oceano, nos ecossistemas marinhos e costeiros, nas nossas espécies bandeiras, mas aí a gente vai ver que aquela pousada está com o esgoto in natura indo para o mar, iluminação que vai, né, perturbar a fauna marinha, barulho que também pode perturbar, enfim, né? Então, todos os negócios à beira-mar podem ser um grande impacto, né, para a saúde do mar e dos oceanos. Então, a gente falou, bom, aqui em Noronha, como quase que 100% da comunidade está envolvida no turismo, é o seu ganha-pão, por meio de pousadas, bares, restaurantes, barracas de praia, que hoje tem, assim, para gente que já está há muito tempo em Noronha, a gente às vezes fica chocado, porque ali, da Praia do Cachorro até a Cacimba, que praticamente não tinha barraca de praia, hoje tem barraca de praia em todas as praias, né?
para quem conheceu Noronha antes da pandemia e depois da pandemia, assim, é um marco como a ilha ficou muito, muito, muito sobrecarregada, né? Pessoal de barco, né? Está no meio do oceano, o que que tem para fazer aqui? Sair de barco, mergulhar, enfim, todas essas esportes marinhos, né? Aquáticos. Sim, bom, a gente precisa, para não ficar enxugando gelo, vamos ser parceiro desses empresários e vamos trabalhar com eles, porque é viável ter um sistema de gestão sustentável. Então, se a gente consegue, eles também têm que conseguir. E aí a gente lançou o nosso primeiro projeto, que foi com as Posadas de Noronha, em 2013, mais ou menos. Fizemos, esse projeto teve uma duração de 3 anos, foi 2013, 14 e 15, e a gente prestou consultoria de acordo com uma norma brasileira, a ABNT, que é a 15.401, que é uma norma específica para meios de hospedagem, né? Ela é bem complexa, ela é bem completa também, complexa e completa. Ela é bem mais completa que a ISO 14.001 ou a 9.001. E aí ela vai também trazer a questão da viabilidade econômica, uma série de requisitos. E aí a gente lançou isso para as posadas, eles ficaram super felizes, porque até então, em 2013, se falava de sustentabilidade, mas assim, parecia um bicho de sete cabeças, né? Então a gente deixou palatável esse tema para eles, e a gente foi de posada em posada, dando essa consultoria, explicando esses indicadores, monitorando, voltando depois de um tempo, vendo a evolução, fazendo avaliação. E foi um projeto muito lindo, né? Tanto que depois desses 3 anos, a gente fez uma avaliação quando finalizou depois de 6 meses. E perguntamos para os empresários o que que eles tinham notado de diferente nos negócios deles. E eles falaram: olha, gestão mais eficiente em todos os sentidos, está tudo fluindo muito melhor. Os hóspedes estão elogiando muito, a gente está muito feliz porque a propaganda melhorou boca a boca, né? A confiabilidade na empresa melhora. E também eles perceberam que estavam economizando dinheiro, porque eles estavam localizando desperdícios. E isso para um negócio é muito importante, né? A questão da viabilidade econômica e ter mais lucro também e sanar problemas com o desperdício. E aí, uma coisa como Noronha é pequenininha, né, isso repercutiu de uma forma muito positiva e a gente começou a trabalhar com, né, outros elos da cadeia produtiva aqui de Noronha, porque eles começaram a ficar com ciúmes, porque só as posadas, porque também não os condutores de visitantes, os bares, os restaurantes, a gente também quer. E aí a gente começou a fazer oficinas, né? Oficinas ensinando eles também a implementar isso. Aí dessas oficinas, a gente acabou criando aqui um manual. Podia ter procurado ele aqui nos meus arquivos, mas eu não vou projetar ele porque eu vou ter que procurar aqui, mas enfim, vou pôr aqui na tela. Foi o nosso primeiro manual de sustentabilidade à beira-mar, um bom negócio, que inclusive o Coral Vivo fez uma edição, talvez tenha sido em 2020, a gente lançou na Costa do Descobrimento com o pessoal do Senac, do Sebrae, foi muito legal com os empresários, né, lá de Arraial da Ajuda, e também teve assim uma repercussão bem legal, não sei até que ponto o pessoal aplicou, né, porque foi o lançamento com a logo do Coral. Eu dei uma palestra explicando sobre o guia, enfim, né? Os empresários foram lá, então eu não sei até que ponto o pessoal aplicou, porque é muito importante a gente perceber nesse projeto com as posadas esse monitoramento. Você está indo lá a cada 3 meses, 6 meses, um ano, e a gente ficou no pé deles assim 3 anos, né? Então isso faz toda a diferença esse acompanhamento, né? E aí, nesse primeiro manual, que está no nosso site, a gente criou 4 matrizes de classificação para orientar
né, os negócios de Noronha, que pode ser replicado em qualquer local. É Noronha, mas a gente fez algo que fosse replicável para qualquer destino que tenha o mar como, né, um dos ativos ambientais que estão dentro do seu negócio, né? Que a pessoa vai para a praia, vai fazer passeio de barco, vai mergulhar, vai caminhar. Então, é para meios de hospedagem, para bar e restaurante, mergulho e passeio de barco. E tem toda a parte teórica, falando das vantagens de um sistema de gestão sustentável, economia ambiental, enfim, aspecto, impacto em todas essas coisas, né? Então, isso mais ou menos era o segundo ponto, né, que eu queria comentar com vocês, sobre, né, essa nossa trajetória, né? Esse aqui, então, esse nosso primeiro guia foi em 2015. E aí eu queria saber agora de vocês, vocês querem fazer alguma pergunta? Porque aí agora eu vou entrar no último tópico, que é o Vida na Água mesmo, é esse guia atual que a gente atualizou em 2025. Cíntia, sobre as certificações, né, que me ocorreu aqui também, era saber um pouquinho mais, né, de como funcionou aí esse processo, esse contato, e a gente tem uma diversidade, né, de certificações aparecendo ao longo do caminho, né, e aí eu queria falar um pouquinho também dessa jornada das certificações do Sistema B. Eu acho que não foi no ano passado, não, porque no ano passado passou muito rápido. Em 2024, eu fiz a formação de multiplicadores B. E eu acho que seria bacana, dentro de cada projeto, tentar se aproximar desses movimentos, entender um pouquinho como eles funcionam, porque apesar de você não virar, por exemplo, um certificador depois, ou não quiser, ou não ter interesse, entender como essas estruturas estão funcionando, elas são interessantes porque elas podem dar um corpo para territorializar isso que a gente está trazendo dentro das cadeias, dentro dessas cadeias de produção que são mais sustentáveis, que a gente está buscando dar retorno ou incluir mesmo, assim, especialmente os pequenos negócios, né? A gente trabalha em vários lugares que tem pequenos negócios e é muito bacana quando a gente vê você trazendo exemplos práticos de que o apoio dos projetos é aquele que diz, poxa, melhorou a minha forma de fazer o turismo. Eu ouço sustentabilidade, que bicho que é, onde vive, né, onde se esconde, mas que depois eu consigo entender que são pequenas práticas do dia a dia que eu posso colocar, posso inserir no meu negócio, eu posso também trazer isso pode retornar como impacto positivo, né? Então, eu não sei se mais alguém tem mais alguma dessas experiências, então se depois tu puder compartilhar o contato dessa instituição certificadora também, e a gente fazer um levantamentozinho que não dê trabalho para todo mundo, mas para entender um pouquinho, sabe, de que quem está interessado pode ir atrás do quê? Tanto para nós, que estamos envolvidos nos projetos, mas para esse ecossistema que está nos cercando, né, como essas pessoas com esses pequenos negócios e negócios que estão voltados para a oferta de serviços nos lugares que a gente atua. Obrigada, querida. Obrigada também, Maíra. Não, é isso mesmo. Inclusive, eles, assim, ficaram impressionados com a organização, quando eu fui anexando a documentação, como a gente já é tudo, assim, experiente com os relatórios da Petrobras, então a gente já tem tudo muito organizado, e ainda bem, né, porque isso realmente refina a nossa governança. Então, eles parecem impressionados com a organização que eu fui anexando as coisas. Eu falei, mas a gente tem patrocínio Petrobras, a gente tem que ser muito organizado com tudo. E eles falaram, nossa, você não quer fazer o curso para ser, talvez até quando você quiser dar consultoria, não sei o quê, né? E eu fiz o curso. O ano passado, nas minhas férias com eles, passei na prova e daqui a pouco eu vou começar a fazer essa consultoria sombra, acompanhar. Inclusive até aqui em Noronha, porque a gente quer que Noronha cada vez mais tenha, porque assim, a gente não tem como refrear o crescimento. Não, a gente já viu que não tem como. O que a gente pode fazer é diminuir a pegada ecológica, porque a gente vê um crescimento da população, de negócios, de barraca de praia,
Eu recentemente voltei para Porto de Galinhas, que eu não ia há muito tempo lá para Porto de Galinhas. Eu fiquei chocada com a quantidade de negócios. Eu disse, não, mas sabe, gente, não tem mais como refrear isso, né? Nós somos bilhões de pessoas querendo trabalhar, ganhar dinheiro, mas vamos fazer da forma mais harmônica com a natureza possível, né? E o que eu vi nesse projeto, que esse projeto das pousadas eu que executei integralmente, né? Muitas pessoas, quando eu ia fazer auditoria, consultoria, que eu ia perguntando, olha isso, aquilo, você usa produtos biodegradáveis? Muita gente falava, o que é biodegradável? Então, eu percebi que muitas vezes não é que a pessoa está agindo porque, né, está agindo errado porque quer agir errado, né? Muitas vezes ela não sabe a diferença, o que que é um biodegradável ou não biodegradável. Por que eu vou, né, preferir o biodegradável? Então, eu cheguei assim, a entrar na cozinha, na lavanderia, olhar. Eu lembro um senhor muito simples aqui de Noronha, que tem uma posada, não sei se ele inclusive tem aí nessa posada, a posada São Silmares, dono muito simples, né? E aí eu falei para ele, não, vamos lá na cozinha, vamos lá na lavanderia, deixa eu ver, vamos ler. Aquelas letrinhas bem pequenininhas que ninguém lê. Vamos ver se o senhor tem as coisas biodegradáveis. Aí estava ali, tem ativo, biodegradável. Eu lembro que até ele comprava algumas coisas que tinham uma certa certificação, que era amigo do meio ambiente, não sei o quê. Eu falei, olha aqui, tá vendo? O senhor está comprando, não está nem sabendo. E aí expliquei qual era a vantagem. Aí ele virou, olha, esse dia eu fiquei assim tão emocionada. Ele falou assim para mim, se tivessem me dito sempre para eu comprar uma coisa dessas, que eu ia estar fazendo a minha parte para não poluir, eu teria sempre comprado isso. É que eu não sei, eu não sabia, nunca ninguém tinha tido essa paciência para me explicar isso, não. Então, às vezes também é essa falta de informação de chegar nas pessoas mais simples e elas comprarem a coisa certa, porque ele, por acaso, ali, naquela compra, ele tinha comprado tudo certinho ali, né? Então, é isso, né? É isso que a Maíra falou. Às vezes a pessoa até está fazendo certo, não sabe, às vezes não está fazendo, não é porque não quer, porque não sabia. Então, quanto mais conhecimento a gente tem dessas coisas, tanto melhor. Então, eu vou partir agora para o guia em si, que a gente, né, atualizou em 2025, né? Se passaram aí 10 anos. E muitas coisas, como eu falei, mudaram em Noronha, mas não só em Noronha, no mundo, né, eu diria. E a educação ambiental, né, para gente que trabalha bastante com criança, primeira infância, né, os adolescentes e tal. E a educação ambiental para o adulto são abordagens muito diferentes, né? A gente vê que com a criança, que ainda tem muita coisa do sentimento ali, né? Ela ainda não está tão capitalista, e essa coisa toda ainda não está preocupada em pagar conta, né? Mais aquela coisa do coração, a gente fala, ai, golfinho, ai, eu amo o golfinho, eu aperto o golfinho, quero beijar o golfinho, ninguém pode fazer mal pro golfinho, aquela coisa, né? E a gente vê como a gente insere esse contexto de uma forma muito mais lúdica, amorosa, tranquila, né? Com bicho de pelúcia, aquela coisa toda, com toque, com música, com dança, mas com adulto empresário não dá para fazer isso, né? Porque os sistemas de gestão, eles são um tipo de educação, né? Mas voltada para o adulto. Então, eu gosto de usar aqui uma comparação para a gente ver como é, para explicar isso para uma criança e para um adulto. Então, se, por exemplo, a gente vira e fala, né, para a criança, esse, esse plástico daqui, veio da onde, né? E a gente vai fazer a análise do ciclo de vida, né? Veio ali dos fósseis, passou por um processo industrial que poluiu, né? E se de repente ele virar um lixo que não é reciclável, né? Ele vai, enfim, gerar microplástico, vai cair na cadeia trófica, enfim, todas aquelas coisas. Para o adulto, né? Quando a gente vai falar
sobre sistemas de gestão, que a gente vai fazer esse análise do ciclo de vida, então, do negócio da pessoa, é importante ter esses requisitos e os indicadores de sustentabilidade, né? No qual vai tratar uma ISO 14001, uma 9001, uma 15401, ou essa certificação, né, que a gente passou pela Green Destinations, que são 10 temas, princípios que seguem os princípios do ESG, e se torna algo muito mais complexo, né? Porque para a criança a gente vai explicar aqui o copo plástico, né? A importância do algodão, da camiseta do algodão orgânico, é algo bem mais simples. Para o adulto, não é tão simples assim, mas não é que seja impossível, mas a gente vai ter que seguir outros critérios, né? Então, esse guia Vida na Água é uma metodologia, óbvio, dirigida para adultos, para pessoas de negócio e como quem foi que falou que viu já o guia? Sim, Isabela, que já folheou, não sei se todos também folhearam, né? Viu que tem uma parte para centro de visitante, para sede, né? Que todos nós temos. Um escritório, por exemplo, eu estou aqui no escritório administrativo. A gente não tem um centro de visitante como o Jubarte, por exemplo, tem, né? Na Praia do Forte, o Albatroz também, né? A gente está mais em campo diariamente, então os visitantes acabam nos vendo mais em campo. Mas aqui mesmo no nosso escritório administrativo, alojamento que a gente segue todos esses princípios da sustentabilidade e mesmo em campo, com os equipamentos, os materiais que a gente usa, com os nossos carros e toda essa coisa, né? Então, eu vou começar agora, gente, a aqui compartilhar com vocês o Guia Vida na Água. Então, vocês já veem lá em cima, né, os ícones, né, que o nosso primeiro, aquele que eu mostrei para vocês em 2015, eles tinham 4 matrizes. A gente adicionou mais 3, que é barraca de praia, né? Como eu falei, assim, barraca de praia hoje é incrível. O litoral brasileiro e Noronha também está lotada de barraca de praia. Condução de visitante e condução de visitante e os centros de visitante, as nossas sedes, né, os nossos escritórios administrativos e também pode ser para alojamento, tá? Porque a gente achou que seria legal para ter um norte para vocês, para qualquer projeto, porque a gente quer replicar ao máximo esse guia, né? Está disponível no nosso site, então qualquer pessoa, quanto mais pessoas, melhor usando ele, tá? Então, esse aqui é a capa que já tem os ícones. Aí segue. Aqui, então, vem essa parte, né? Óbvio que vai ter aí os temas, né? As páginas, direitinho para as pessoas encontrarem o que mais interessa. Então, ali, por exemplo, na página 57, vocês vão ver na página 58, Centro de Visitantes, que é o que aplica a nós, né? Aí depois vem os outros negócios. E aí eu pus esse texto, Prosperar em Harmonia com o Oceano. Eu vou ler para vocês porque é uma pegada bem para homem de negócios, ou homem ou mulher de negócios. A sustentabilidade costeira não é apenas uma escolha ética, é uma estratégia inteligente de negócios. O oceano regula o clima, sustenta a biodiversidade, movimenta economias e atrai milhões de pessoas ao redor do mundo. Conservá-lo é garantir a continuidade dos serviços ecossistêmicos que tornam possível a vida no planeta Água e o turismo nas regiões costeiras e ilhas. Ao adotar práticas sustentáveis, seu negócio fortalece sua resiliência frente às mudanças climáticas, reduz impactos ambientais e se posiciona como agente de transformação positiva. Investir na conservação marinha é investir em inovação, longevidade e reputação.
que cada decisão empresarial reflita o compromisso com a vida em todas as suas formas. O presente e o futuro das comunidades costeiras e insulares dependem da nossa capacidade em empreender com responsabilidade socioambiental, respeitar os limites dos ecossistemas e valorizar o oceano, não apenas como paisagem, mas como parceiro. Porque negócios que respeitam a vida na água navegam mais longe. Então, isso é um textinho de estímulo, né, para um empresário se sensibilizar, né, e ser nosso parceiro, que isso é muito importante. Aqui é o início dele, falando, né, que antes mesmo da vida já existia água, que a nossa água que está aqui tem uma assinatura que veio de outras estrelas, né, de outros redutos desse universo, e aqui a gente vai seguindo. A maioria dessas ilustrações sempre remetendo aos nossos bichos da biomar, também a outros bichos. E aqui, deixa eu pegar a página 18. Então, por exemplo, aqui mostra algumas vantagens de se adotar um sistema de gestão sustentável nos negócios, né? Então, aqui, redução de custos, melhoria da imagem da marca, aumento da competitividade, atração de investimentos, engajamento dos colaboradores, conformidade legal, inovação e diferenciação, aumento da produtividade, acesso a novos mercados, engajamento da sociedade e compromisso com o futuro, né? Então, essa parte toda teórica é aquele convencimento que o empresário tem que ter e ele entender por que ele está sendo legal e implantar um sistema de gestão sustentável. O que ele ganha com isso, né? Porque o empresário ele tem realmente essa visão muito, mas o que eu ganho com isso? A criança, você não precisa dizer para ela, você vai ganhar o quê? Porque ela ama o bicho, ela trabalha mais, ela pensa muito com o coração, né? É bem diferente do adulto que realmente tem contas para pagar e etc, né? Então, até aí, tudo bem, não é um problema isso. Tá? Então, vai seguindo aqui, né, essa teoria também mostrando que hoje o ecoturista, né, ele cada vez cresce mais, o ecoturismo cada vez cresce mais, então, cada vez mais o hóspede, ou aquele que contrata um serviço, ele está mais antenado, ele está disposto a pagar mais para um negócio que seja sustentável. Então, muitas vezes é melhor você ter um cliente, isso falando para os empresários, que é sensível às questões socioambientais, porque ele não vai desperdiçar água, ele não vai desperdiçar luz, ele vai te ajudar, inclusive, com isso. Ele vai ter o prazer em separar o lixo, ele não vai ser um hóspede mal educado, de pôr som alto, né, e ser indelicado. Então, como hoje existe cada vez mais um aumento do ecoturista no mundo todo, então, um negócio tem iniciativas e práticas sustentáveis, ele vai filtrar e vai ter uma qualidade melhor, inclusive de cliente, né? Que isso é bem importante também. Então, essa parte aqui são dados do Ministério do Turismo, da Organização Mundial de Turismo, bem recentes, né? Dados de 2024, mostrando esses números, né? Então, aí depois aqui vem essa parte da cultura oceânica, então eu dediquei aqui essa parte mais à década do oceano, apresento também aqui a Rede Biomar, a gente tem um documento, né, que foi feito com a nossa missão, com nossa visão, valores, estratégias, né, aquele documento que é de 2020 a 30, pela década da ciência oceânica. Então, eu fiz um texto que foi aprovado pela coordenação do Biomares, eu pus esse texto. Sim, aí aqui, nessa página, começam os requisitos de sustentabilidade. Então, vem legislação, né, porque não existe um negócio sustentável
se ele não tiver conformidade legal, né? Então, se ele não paga imposto, não tem alvará, enfim, não tem as normas da vigilância sanitária, não tem o cadastro, ele já não consegue nem se classificar dentro de uma sustentabilidade, se ele não obedece à legislação, é o mínimo, né? Aí vem o tema consumo responsável da água, da energia, gestão de resíduos, os efluentes líquidos, os insumos, né, que seria o consumo consciente, né, de produtos. Aí vem a sustentabilidade na construção, né? Se a pessoa não tiver feito a construção de início com materiais mais sustentáveis, mas as reformas a partir de agora, quando ela fizer, que ela tenha esse olhar, né, de comprar produtos que tenham certificação, a madeira certificada, os próprios equipamentos eletroeletrônicos que hoje têm o selo 3A, né, que é o mais econômico do que só o A. Então, vem todas essas questões, né, de compras também, da sustentabilidade na construção, e aí, conservação da biodiversidade marinha, então explicando cada um deles também, a poluição sonora e luminosa, vem um item com os colaboradores também, né? Então, se os colaboradores também têm ambientes saudáveis de trabalho, se elas têm CLT ou são MEI, são registradas, têm os seus direitos, né? Passam por formações né, enfim, são estimulados para estarem melhorando também dentro do seu ambiente de trabalho e o seu cargo, que aí vem a formação e certificação. E a viabilidade econômica, né? Porque tem negócio que não tem uma contabilidade decente, ele nem sabe o quanto ele lucra, o gasto dele, né? Então, isso é também muito importante ter uma contabilidade para ele entender, né, se ele é viável economicamente. Isso vai fazer com que ele possa pegar parte desse lucro, inclusive investir em melhoria. Se ele não sabe o quanto ele ganha direito, né, como é que ele vai gerenciar o seu negócio para melhorar, né? Ou então, se ele vai ter que ver que ele está tendo prejuízo, ele vai ter que fazer cortes, né? Então, né, tem muitos negócios que não têm essa preocupação em estar colocando em planilhas, né, as entradas, as saídas e etc. E aí vem, né, uma outra parte aqui que é bem legal, que eu gosto, que são pequenos ajustes, grandes economias, tipo máquina de lavar roupa, né? Essas que tem a abertura na frente, elas economizam muito mais água do que essas que você põe a roupa na parte de cima, né? Então, a abertura frontal economiza mais água, tipo ar-condicionado, que a gente usa muito aqui, né, no Nordeste. Então, dependendo dos BTUs do ar-condicionado, a cada hora é 1 litro de água gerada. Então, coletar, né, essa água para não desperdiçar. Ou então, pelo menos que essa água caia num jardim e não caia num cimento, né, para estar hidratando a terra, né? Noronha aqui uma vez passou por uma crise de água incrível e foi o que as posadas tinham me dito. Cíntia, se você não tivesse dado essa dica do ar-condicionado, a gente não ia ter assim água para lavar a louça do café da manhã. Então, é essa coisa que são dicas, esses pequenos ajustes, grandes economias, eu gosto bastante dessa parte também do guia, né, que serve para a nossa casa, inclusive, né, não só para os negócios, mas a gente pode fazer isso. Isso tudo que eu estou colocando aqui é para sedes também, né, para a nossa casa, para os negócios. Outra coisa assim que eu vi muito quando eu fiz auditoria aqui nos negócios de Noronha, que muitas geladeiras ficavam no sol poente, frigobar, né, na parede assim do sol poente. E aí isso faz gastar muito mais energia, o motor funciona muito mais e a borracha, ela vai ressecar também muito mais rápido. Então era só uma questão às vezes de mudar o local da geladeira, do freezer, do frigobar para ter uma diferença na conta de luz
e, óbvio, na longevidade do próprio equipamento. Questão com resíduos e tal, os insumos. E aí, essa parte aqui começam as matrizes mesmo. Então, tem toda essa parte, primeiro, teórica, que a nossa ideia com esse guia, como vocês receberam, é se vocês conseguirem levar isso para os empresários, né, nas regiões de atuação de vocês, fazer oficinas, tentar montar um PowerPoint, uma roda de conversa, né, pegar pontos principais, vocês conhecendo os empresários, mostrando, né, as vantagens deles aplicarem, eles serem parceiros, eles estarem junto na conservação marinha, porque eu sempre falo, se você reserva uma pousada, se ela é de frente para o mar, ela tem vista para o mar, o quarto vai ser muito mais caro do que aquele quarto que tem a vista para o jardim. Mesmo sendo o mesmo quarto, o mesmo café da manhã, tudo igual. Só o fato de ter vista para o mar, ela é mais cara do que a vista para o jardim. E então o empresário ele usa o mar para ganhar mais dinheiro. Então, ele precisa entender que ele, de alguma forma, também precisa investir na conservação marinha, porque ele ganha mais dinheiro quando o mar está limpo, o mar é bonito, não tem lixo, o hóspede vai ficar mais feliz também. Então, eles têm que entender o papel importante que eles têm sendo nossos parceiros. E aí, então, a primeira matriz é, né, para aqui centro de visitantes, sede escritório. Eu facilitei bastante, eu peguei aqui, dependendo da matriz, por exemplo, aqui a matriz para centro de visitante são 8 requisitos, tá? A coluna do lado esquerdo, se vocês verem, é o tema principal, né? Então, por exemplo, ali, requisito 1, legislação. Então, tem pendência junto à esfera municipal, estadual, federal? Quais? Então, isso é uma coisa interna, né? Que vocês fariam com vocês mesmos. Então, se sim, não, quais são, né? O que precisa melhorar? Então, requisito 2, iniciativas e rotinas para a sustentabilidade. Possui política de sustentabilidade? Caso possua, ela está disponível para o público interno e externo? Onde é que está? Está no site? Está impressa no papel? Enfim, então, sempre requisito é o tópico principal, que é essa coluna da esquerda, e o indicador é como se fosse um subitem do requisito. E para cada indicador, vocês vão ver que tem sim, não, se exemplificou, não, e se precisa melhorar ou não. Então, aqui passando, continuando aqui na matriz para a gestão sustentável para centro de visitante. Então, o 3 é consumo responsável de água e energia, depois vem a gestão de resíduos, efluentes líquidos, insumos, a sustentabilidade na construção e colaboradores. Tá? Então, esse seria para o CV. É um pontapé inicial, são 8 requisitos, 34 indicadores. Para iniciar um processo de certificação, isso já dá uma ideia do que é necessário. Uma certificação vai cobrir mais coisa, mas a gente não quis fazer algo muito assim difícil, complexo, né? A gente pode ir com o passar do tempo, vocês tendo interesse, vendo que eu matei isso aí tudo, tenho tudo, tá tudo beleza. A gente pode até mandar para vocês depois matrizes mais complexas. E aí, aqui, a gente fez uma ficha de acompanhamento. Então, vamos imaginar que a Isa vai ser a auditora do Jubarte, tá? Então, ela vai fazer todas essas perguntas, senta com o administrativo, o financeiro, a equipe toda, respondeu lá tudo, e ela fez isso no dia 15 de janeiro, então ela vai por ali. No dia 15 de janeiro, ela fez essa visita. Aí vem a quantidade de respostas com sim, com não se aplica, exemplificou e precisa melhorar.
Então, tem a quantidade e a porcentagem. E aí, daqui 3 meses, ela faz outra visita, porque o precisa melhorar vai indicar, né, o que que precisa melhorar. Aí, daqui 3 meses, a Isa vai e faz de novo a visita, responde de novo esse aqui, o anterior, e aí vai anotar o resultado aqui. Então, se ela fez, né, 15 de janeiro, depois de 3 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, 15 de abril, ela vai, faz de novo, vamos ver o que que a gente melhorou ou não, ficou igual, tá? Então, a gente fez essa página aqui, um acompanhamento que é uma visão geral da se evoluiu, se ficou igual ou se piorou, também pode ser, né? Tá? Então, essa matriz aqui é uma visão detalhada. E essa visão aqui ela é uma visão mais simplificada, geral, que vai mostrando evolução ou não evolução. O que a gente sugere, como vocês também têm em PDF, não preencher no manual, porque a cada nova visita, se vocês ficarem fazendo esse acompanhamento, se já tiver escrito, ao menos que faça com lápis, e aí vai apagando. Mas é interessante vocês terem esses arquivos com as datas, porque, por exemplo, para nossa certificação, foi muito importante a gente ter tido esses relatórios quando a gente faz as nossas consultorias, as nossas auditorias internas, que vai mostrando a evolução. Então, o ideal é vocês imprimirem, né, porque já que vocês têm PDF, e vai colocando, inclusive, já numa pasta, as consultorias, o acompanhamento, e vai datando direitinho quem participou da reunião, e vai mostrando o quanto vocês estão aí evoluindo, tá? Não sei se Eu vocês. tenho uma dúvida. Por favor, fala. Voltando uma página, por favor, é uma dúvida assim bem prática da aplicação em si do questionário. Tá. Pensando então assim que, por exemplo, eu estaria fazendo essa pergunta, né? Então, por exemplo, a pergunta do indicador 2, né? Possui política de sustentabilidade. Eu, assim, questão de padronizar o formato que essa pergunta seria feita, assim, as pessoas que estão entrevistando devem incentivar que, por exemplo, você pode me dar algum exemplo, caso sim? Ou a gente pergunta só o que está escrito e aguarda e preenche com retorno espontâneo, né? Que virá da resposta da pessoa. Como é que vocês indicam isso? Olha, tipo, uma política de sustentabilidade, se né, o negócio tem a instituição, é muito fácil de você verificar na hora. Então, mostra para mim, tá no site, tá impresso, porque, por exemplo, aqui, assim que a pessoa entra na nossa recepção, tem a política de sustentabilidade e tem missão, visão, valores. Mas ela também está no site, ela também está no nosso manual de boas práticas, ela está em vários lugares, porque para certificação precisa disso, né? Não basta estar só disponível para o público interno, mas tem que estar também colocado para o público externo. E então tem perguntas que vai ser muito fácil comprovar na hora ali, porque, né, para deixar para depois, senão fica muita coisa para depois ser comprovado e ir atrás, né? Respondi a pergunta? Sim, respondeu, obrigada. E, por exemplo, a política de sustentabilidade, para quem não tiver, ela não é algo complexo. A nossa é tipo uma folha A4, mostra o seu compromisso com a sustentabilidade, cita algumas coisas que a empresa faz, né, que a instituição faz. Vai ter que cobrir um pouco de tudo, né, que você atende toda a legislação pertinente ao seu negócio, que você respeita os colaboradores com todos os seus direitos, né, legais, enfim, a gente vai elaborando de tudo um pouquinho, que você tem um compromisso em reduzir o seu impacto, em valorizar a cultura local, você vai pondo de tudo, é tudo um pouquinho, né? Inclusive, a gente se baseou em fazer a nossa política em empresas grandes, tipo Natura, própria, a gente pode pegar isso, como é um documento público de várias empresas certificadas, é até fácil montar, né? Você só vai adaptando à realidade, né, da sua instituição e o que de fato você faz, porque
quando a gente sofreu a auditoria dessa Green Destinations, a gente teve que comprovar, tá? Na sua política de sustentabilidade, você está dizendo que você faz isso, 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 comprova, né? Porque não é só falar, mas aí você vai ter que comprovar tudo. Por isso que a política de sustentabilidade tem que ser algo muito que envolve a veracidade. É melhor que ela seja mais breve, mas que ela seja real, do que ter coisa lá que você não faz. Alguma Sim, outra pergunta, gente? eu. Por É, favor. volta ali, por favor, onde estava também, na outra. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu vou fazer esse levantamento interno aqui no nosso centro de visitantes, que tem a parte do centro de visitantes, tem a parte do administrativo. E aí eu escolho uma pessoa para entrevistar. Então, essa parte que está escrito tipo de serviço prestado é o tipo de serviço que a pessoa que eu estou entrevistando presta. Não é o serviço que o espaço presta. No caso, o Jubarte, né? Porque a gente fez isso para ir além da rede Biomar, né? Sim. Então, se você vai fazer na parte do seu centro de visitante, que envolve uma parte administrativa, que tem um centro de educação ambiental, que também tem a visitação e tem o alojamento, você vai ticar tudo, né? Mas de repente não, eu no meu centro de visitante não tem alojamento, mas tem visitação, educação ambiental e tem a parte administrativa. Então você vai ticar aquilo, né, que compreende a sua instituição. Ah, não, aqui a gente só tem a visitação, eu vou fazer só a parte da visitação. Entendi. E no nosso caso, que o alojamento é um espaço separado. Você pode pôr, se você quiser auditar junto, eu acho legal fazer, quando fizer essa, né, essa auditoria, vamos dizer assim, eu acho que quanto mais cobrir todo o escopo, né, da instituição, eu acho mais legal. Agora, se acha que vai dar muito trabalho, ah, não, é muita coisa, vamos por partes, né? Então, começa da forma como é possível, que as pernas, né, deixam ir, do que fazer também muito e não fazer direito. Tá bom, obrigada. Tá? O que mais, gente? Alguém mais quer perguntar dessa parte aqui? Cíntia, acho que era dúvida parecida com a da Isa também, porque aqui em Arraial, vocês estão me ouvindo agora? Tá ruim ainda. Tá ótimo, Tá Marcela. bom. Aqui em Arraial a gente tem a base, né, que é dentro do Ecoparque, onde tem o centro de visitação, educação ambiental e o administrativo. E tem um escritório que eu e Karina ficamos, que é no mesmo terreno do alojamento. Então são dois pontos bem distintos. Aí faria uma auditoria para a base e outra para cá? É isso? Pode ser, se você achar melhor separar, se são em corpos diferentes, porque, por exemplo, aqui a gente é tudo no mesmo terreno, né? Uhum. É a mesma construção. Então, para a gente facilita fazer tudo de uma vez. Mas eu acho que são lugares diferentes. Como vocês podem imprimir, aí você tica, né, faz ali, vai ticar alojamento, vai ser só com relação ao alojamento, né? Ou Sei. visitação, só com relação à visitação. Se é melhor assim, ficar Uhum. mais organizado é melhor. Tá, perfeito, então. Obrigada. Por isso que a gente acha legal não usar vocês, né, o guia, já de ir preenchendo, melhor imprimir, né, fazer uma cópia e ir vendo, né? Porque uma vez que você escreveu aí, depois já era, né? É melhor fazer umas cópias e ver como vai sendo melhor para vocês adaptar a realidade aí de vocês. Então, eu só vou aqui então terminar, só para mostrar para vocês, então aqui vem para meio de hospedagem, no mesmo, na mesma configuração, né? Vem as perguntas, vocês já veem que aqui eu já peguei mais pesado. O meio de hospedagem eu já criei 10 requisitos, né? E aí também tem aí bastante indicador, então também o acompanhamento.
para bar e restaurante também, aqui 11 requisitos, acompanhamento, barraca de praia, que está na moda, né, hoje. E assim vai, aqui passeio de barco, mergulho, aqui para condição de visitante, que aí vem também a questão da segurança, né? Se a pessoa está antenada também, né, com essa questão da segurança, porque às vezes a gente vê umas coisas também, enfim. Aqui também acompanhamento. Aí a gente tem aqui um pouquinho dos prêmios que a gente recebeu, né? Porque ao longo desses anos a gente foi recebendo prêmios, né? Tentando, né? Cada vez mais ser reconhecido por instituições externas com relação, né? Ao nosso programa de sustentabilidade. Aí tem os principais, são aí. Isso é uma foto da gente nos nossos 35 anos, ano passado, em agosto. E essa foto em cima é o ano passado, recebendo lá esse selo ouro que eu falei para vocês da Green Destinations, nesse evento que foi lá em Natal. Ah, sim, gente, uma coisa que eu acho importante falar é essas matrizes e esse guia, a gente teve muito estímulo em fazer. Eu não sei se todos vocês participaram daquele processo da IDES. Vocês lembram que foi feito um estudo da análise custo-benefício, que a Petrobras terceirizou esse serviço, e aí diz que é uma empresa, acho que não lembro se é São Paulo. A gente acabou se fazendo algumas reuniões e eles acharam muito legal essa questão das matrizes, né? Não só para os centros de visitante, mas também para os negócios, né? E aí a gente foi muito estimulado em atualizar o guia com essas oficinas que a gente fez com a Rede Biomar, Petrobras e a IDES, né? Então, essas matrizes, de uma certa forma, elas foram até construídas em conjunto com a Rede Biomar, a Petrobras, a IDES antes da renovação agora desse nosso... Da renovação não, porque na verdade é um contrato novo, né? Mas, enfim, antes desse nosso novo contrato, isso deve ter sido talvez 24, então, que aí a gente fez, aí ficou da nossa responsabilidade escrever e atualizar esse guia, que foi quando a gente publicou em 2025, tá? Não sei se alguém que está aqui hoje na oficina de formação participou desse processo, mas, enfim, só dizendo essa informação que eu acho legal, para vocês até entenderem por que acabou a Rede Biomar hoje nessa oficina de formação, né? Que é uma coisa que a gente começou lá em 2024, na verdade. É isso, gente. E aí, os próximos passos, né? Foi a Marcela que perguntou. Então, o próximo passo, o nosso sonho, assim, sonho, acho que é de todos nós. Imagina todos os negócios da nossa costa brasileira sendo certificados. Seria, assim, o melhor dos mundos, né? Estava garantido que o nosso trabalho de pesquisa, de conservação marinha, né, ia estar tudo muito redondinho, né? Cada um fazendo a sua parte. Mas a gente sabe que é possível, né? Não vou dizer 100%, mas a gente pode aumentar o número de empresários sensíveis a essa causa, né? Então, vocês recebendo esse guia, né? Não sei se vocês têm essa já parceria com empresários locais, mas o ideal era fazer tipo uma palestra, uma roda de conversa, enfim, da forma como cada um trabalha, né? Chamá-los, né? Distribuir os guias, né? E começar a aumentar essa rede de empresários do bem, para que eles entendam a importância e busquem a certificação, que também é um bom negócio para eles, né? Por isso que tem essa parte do guia que eu falo, como hoje o ecoturismo e o ecoturista cresce cada vez mais. Então, para eles também é um mercado novo e é um mercado diferenciado. Normalmente o ecoturista ele tem uma condição financeira melhor, então por ele acaba deixando mais recurso financeiro para o destino onde ele visita,
Mas, além de tudo, ele é uma pessoa que impacta ambientalmente muito menos o destino, né? E ele interage mais com a comunidade, ele vai valorizar mais a cultura local. Não, né, nada contra, mas assim, a gente vê aqui em Noronha, na época das baladas, das festas, é um turista difícil para Noronha, né? Porque ele vai gerar muito lixo, ele vai beber, ele vai querer festa, barulho, né? Então, não que esse turista também pode ser sensibilizado, a gente, né, deve até estourar a nossa bolha o máximo possível e trabalhar com todo tipo de pessoas, eu acho. O ideal seria vocês acessarem os empresários que vocês têm mais proximidade, apresentar o guia, exercitarem isso internamente com vocês também, para vocês entenderem como isso funciona e fazer esse acompanhamento, né? A gente acha que a cada 3 meses é legal, né? Então faz uma visita ou auditoria em vocês mesmos depois de 3 meses. Tem que responsabilizar alguém, por exemplo, em vocês, de repente, a Luana vai ser a pessoa que vai responsável em estar cobrando, em estar indo atrás, né? Do Meros vai ser a Luana, do Albatroz vai ser a Thaís, enfim, né? Tem que pôr um nome para a pessoa responsável, que no caso aqui do projeto sou eu, tem que ter um nome, porque senão não anda, né? Vai ter que ser aquele que cobra, que fala, e aí, fizemos, não fizemos, como é que tá, né? E o ideal é que essa pessoa também, porque ela vai estar exercitando, cobrando, levar isso também para os empresários, né? Mas qualquer educador ambiental, enfim, pode levar, contanto que ele exercite também internamente, né? No seu CVs e nas suas sedes. E o acompanhamento a gente acha muito importante a cada 3 meses, a gente não sabe o esforço para vocês, né? Quantos colaboradores e tempo, mas o melhor dos mundos é a cada 3 meses, para não esfriar muito, né? Senão acaba esfriando, demora muito para ir de novo. Então, seriam 4 visitas, mais ou menos, ao ano, a cada 3 meses. E manter isso, enquanto tiver pernas, recurso humano, financeiro, e a gente está expandindo isso para outros empresários, né? E convidando cada vez mais, chamando, mostrando a importância. Tenho uma dúvida, Cíntia. Fala, Thaís. Primeiro, parabenizar aí o trabalho do Golfinho. Eu já tinha dado uma lida, acho muito importante e até pensando assim como um centro de visitantes novo na região dos lagos, né? É uma estratégia até a gente se aproximar do trade turístico para que eles conheçam o centro de visitação e movimente, levem, né, turistas ali para dentro. Então, acho que acaba sendo estratégico tanto para a gente atrair turista, quanto esses turistas irem e frequentarem esses empreendimentos. Então, fui ouvindo vocês aqui, tendo várias ideias. Eu estou alocada em Cabo Frio, mas a gente também tem a equipe que trabalha em outros estados, né? Em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É para a gente replicar isso em outras bases ou a gente inicia em um ponto focal e depois a gente expande? Como que isso tem sido visto assim pelo Golfinho? Como vocês estão projetando ou isso fica a critério de cada projeto? Olha, gente, fica muito a critério de cada projeto, né? Porque se cada projeto tem um educador ambiental, né? Tem alguém que vai ler, vai estudar um pouquinho, se preparar para fazer o exercício. Eu acho que é bom começar internamente um pouquinho esse exercício. Foi o que a gente fez aqui, a gente exercitou internamente, porque depois, quando eu fui para os empresários, eu já estava assim, bem na palavra da macaca velha, né? Então, as perguntas, porque sai cada pergunta assim, então é bom a pessoa estar um pouco preparada, não, né? Para o tipo de situação que ela vai passar com cada indicador, as possíveis perguntas. Por isso que até fazer esse exercício interno com a equipe é legal, porque a própria equipe sai, às vezes, com umas perguntas que podem ser as perguntas depois dos próprios empresários, né? Então, a pessoa trabalhar sozinha
não é legal. Tem que ter um responsável, eu diria, que responde por isso, que vai elaborar os documentos, que vai estar debruçando mais, mas é muito importante que todo mundo participe, porque isso é que vai amadurecer e dar a segurança para depois jogar isso para os empresários. Obrigada, Queria te Thaís, pela perguntar. pergunta, muito boa. Quem Vai, mais, vai. gente? Pode ir primeiro, Marcela. Você abriu primeiro, eu acho. Obrigada. Não, eu estou aqui pensando também, né? Como vocês já passaram por esse processo, eu acho que é importante você falar, né, da gente começar primeiro internamente. E eu queria te perguntar quais as maiores dificuldades, assim, que vocês encontraram na abordagem, né, com os empresários, que eu acho que eles ficam numa expectativa de o que vou ganhar com isso, né? Tá, o que você vai me dar então? Se eu fizer tudo isso, se eu te der esses dados, né? Onde que você vai jogar esses dados, né? Enfim, o que que você acha assim que foi mais desafiador? Olha, eu vou dizer que aqui em Noronha, como a gente está, né, há muitos anos, desde 1990, a gente tem uma inserção na comunidade por causa das férias ecológicas com as crianças, com o nosso programa de educação ambiental. A gente sempre foi muito inserido, é uma comunidade pequena, né? Então a gente, na questão cultural, sempre apoiando o surf, o maracatu, enfim. Então, não foi algo difícil. Para nós, eu acho que foi até muito tranquilo, porque as pessoas têm um carinho e acreditam no projeto Golfo Mutador pela diferença que faz mesmo aqui para ele, né? Então, foi fácil eles abrirem as portas, né? A gente mostrou muito essa questão do financeiro, como a sustentabilidade compatibiliza, por isso que é uma fórmula que dá certo, compatibiliza você conservar os recursos naturais e você economizar dinheiro ao mesmo tempo. E você ter no seu site que você tem práticas sustentáveis, hoje pega bem também, né? Não só você falar, mas você de fato, quando o hóspede, o cliente chega, ele vai ver isso, né? Então, hoje isso pega bem, ainda mais aqui a gente é um patrimônio da humanidade da Unesco, duas unidades de conservação, né? Uma APA, então a APA tem que ser gerenciada de forma sustentável. Então, para isso, você também tem que gerenciar o seu negócio de forma sustentável, senão, né, você não tá, você já está descumprindo algo que é de acordo com uma APA, né? Então, o discurso sempre para o empresário é mostrar como financeiramente ele vai ganhar e como os hóspedes vão elogiar, como a gestão dele vai melhorar. Inclusive, como eu falei, a gente fez a avaliação, né, depois né, desses 3 anos de projeto, e foi uma avaliação que, inclusive, o patrocinador exigiu, né? Assim, agora a gente quer ver, né, preto no branco, o resultado, a opinião dos empresários que foram contemplados. Então, isso foi uma prova para eles e para a gente que o negócio funciona. E hoje, assim, depois de tanto, porque todas essas ISOs, esses sistemas de gestão, eles foram ficando cada vez mais completos e robustos, porque foram empresas, né, que tiveram um acidente, assim, onde teve vazamento, sei lá, de algum produto tóxico que matou gente, que matou flora, fauna, e foi exatamente pelo acidente que começaram a melhorar cada vez mais esses sistemas de gestão para negócios, para fábricas, indústrias e negócios, né? Então, hoje você ser preventivo e não reativo, isso também é economia de dinheiro, porque depois que você detonou, para você recuperar, regenerar, é muito mais caro, isso é sabido. Então, vamos ser preventivos, porque hoje você pode receber uma multa, enfim, você pode estragar todo o ambiente, você vive daquele ambiente, você estragou, teus clientes não vão mais para lá, porque não, né, não estão mais se sentindo bem naquele lugar. Então, é por aí, Marcela. Acho que a gente, como projetos bem consolidados, a gente tem muita atuação nas nossas áreas, né?
eu acho que vocês também vão ser super bem-vindos, eu tenho certeza. Senão a gente nem teriam todos esses anos que a gente tem, né? E, enfim, com tantos seguidores e com tantas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem a gente é muito bem aceito nas nossas áreas, eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigada, Cíntia. Eu queria perguntar, Cíntia, também. Você até falou do patrocinador, que é sobre o que eu queria falar. Talvez isso já tenha sido definido em outras reuniões prévias, né? Que eu não participei, mas eu queria entender em relação aos relatórios, aos indicadores, se isso vai entrar nos relatórios dos outros projetos como uma obrigação, né? Como uma coisa que tem que ser, que a gente tem que comprovar que a gente está fazendo, esse levantamento da sustentabilidade, esses indicadores, se isso, tudo isso precisa entrar nos relatórios mesmo dos outros projetos, ou se vai entrar como uma participação da iniciativa do Golfinho, né? Como participar da capacitação, que é o que a gente está fazendo hoje, ou se é uma coisa que os projetos vão ter que cumprir, mostrar esses indicadores, comprovar que estão fazendo essas visitas. Isso é uma dúvida que eu tenho. Boa pergunta, Isa. Olha, isso tem que ver o que foi escrito na proposta, né? Tá, O que consta lá para a Petrobras, tá? tá bom. Mas independente disso, eu acho que é legal, né? Que eu não sei as propostas, né? De vocês, como são, o que está com relação a essa formação, se vocês vão ter que dar continuidade, mostrar alguma coisa, mas eu acho que internamente vocês começarem a fazer esse exercício, independente da cobrança do patrocinador ou qualquer coisa, eu acho legal, porque se vocês em algum momento pensarem numa certificação para validar os processos de vocês, vocês já estão com meio caminho andado que é tudo organizado. E fora que é aquilo, né, que eu falei no início, assim, se autoeducar para educar os outros, né? Então, esses processos, esses documentos internos, eles são muito importantes para nós, para todos nós. É como dentro de casa, né? Quando a gente era pequeno, né? Tinha as regras da casa da mamãe, né? Eu não podia fazer qualquer coisa na casa da minha mãe, né? Tinha aquelas regrinhas. Todo negócio tem as suas regrinhas, e é bom que esteja tudo bem documentado. Obrigada. O Marcelo e o Zé querem falar. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, desculpa, eu não vi. Oi, primeiro, boa tarde a todos. Assisti parte da formação do barco, estava estava numa saída de campo com as crianças. Não, eu só responder a duas questões. Assim, como a Cíntia falou, a gente não sabe qual o indicador e a forma de comprovação que que cada proposta colocou para o eixo temático 3. Né? No nosso caso, a gente colocou esse indicador, então é o número de estabelecimentos que a gente vai fazer. A gente tem uma meta e dividir entre o nosso público. Então vai ficar assim, a proposta nossa é que cada projeto, de acordo com o que colocou na sua proposta e com o que tem perna para fazer, consiga atingir o máximo número de estabelecimento, no máximo variedade dos tipos de estabelecimentos que tem no guia. E o máximo de vezes possível ao longo desses 3 anos que faltam por contrato, da maioria de nós. Então, assim, o ideal é que vá, no mínimo, 3 anos seguido para ver a melhoria, né? Estabeleçam uma meta que seja factível, né? De acordo com o orçamento, a equipe, e tentem fazer isso da maneira mais adequada. Isso vai ficar gravado e a gente se dispõe a fazer futuras formações. Caso outros projetos, como o Marcelo colocou para mim, ou cada um dos projetos queira fazer uma formação, a gente vai reunir a equipe de todas as bases para ao vivo, fazer uma formação específica para implementar ou para incorporar mais alguém. A gente pode reunir e fazer, daqui a um tempo, uma nova rodada, de novo, essa oficina, repetir para outro público, para vocês mesmos. E, além disso, a gente se coloca à disposição. A Cíntia, não foi combinado com a Cíntia, mas ela não vai recusar,
a ficar ajudando vocês à distância, dentro de qualquer dúvida que vocês tiver, pode nos contactar, que a gente, a Cíntia, eu, nossa equipe aqui ajuda vocês a tirar alguma dúvida que tenha. Tá aí, obrigado pela participação de todos aí. Espero que tenham gostado, e o produto, a gente ficou bem feliz com o produto, na verdade. Quando a gente for na próxima reunião Biomar presencial, a gente vai levar alguns aí para vocês, Marcelo. Obrigado a todos. Não, só algumas coisas rapidinhas. Cíntia, primeiro, obrigado pela exposição toda aí, e parabéns pelo trabalho de vocês. Foi a Isabela que perguntou, né? Isabela, só para você ficar tranquila, a gente cobra em relatório o que está dentro do projeto mesmo, tá? Nada do que está fora a gente vai cobrar em relatório. É claro que no momento, depois da aula que o Zé deu, daquele levantamento de informações que a gente está fazendo, é bem possível que no futuro, tendo uma participação maior de mais projetos buscando esse indicador, que a gente vai pedir para tentar relatar isso. Isso é uma coisa importante. Então, mas vamos separar os assuntos. Tem que botar algum relatório agora? Não, a não ser que esteja especificamente dentro do projeto de vocês, que, se não me falha a memória, não está. Mas tudo bem, pode estar lá, eu não acompanho o projeto de vocês. Eu acho que dessa apresentação toda, eu chamei a Nathalie hoje aqui, porque eu estava conversando com ela, estava no evento com ela, falei, vai lá e assiste também, porque tem ideias boas sendo trazidas, sabe? De repente não é implementação completa, mas é pescar ideias e aproveitar isso de alguma forma. Então, vale até para outros projetos, que eu perguntei para o Zé no grupo do Biomar, pode chamar outras pessoas? Não deu para chamar um monte de gente, era aquilo, mas eu acho que tem... Levar isso para a pauta, trazer como um assunto, levar para a discussão é sempre importante. Esse que era meu único ponto aqui. Em relação ao trabalho de vocês, tem a negociação lá dentro da Biomar, como isso foi uma construção com muita gente envolvida, cada um vai fazer o seu trabalho e é normal. Mas o principal aqui é aproveitar a oportunidade de colocar esses assuntos todos à mesa e agradecer pelo trabalho de vocês e pela exposição hoje. Cíntia, obrigado. Obrigada, Marcelo, pelas palavras. É isso aí, eu acho que essa troca, né, essas conversas estimulam muito, né? E a gente precisa. Não tem plano B, né? Eu acredito que só tem plano A. Ou a gente adota as práticas sustentáveis e a gente cada vez se aprimora mais na nossa governança, principalmente interna, né? Ou vai dar ruim, vai dar muito ruim. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma fala. Por favor, Queria Fê. parabenizar vocês. O guia ficou muito legal. Agradecer também de novo a disponibilidade, né? Hoje, sim, foi muito. Isso traz muitas reflexões, né? Então a gente sai, acho que com muitas ideias, assim. E agradecer também essa disponibilidade de a gente fazer uma nova formação daqui a algum tempo. É algo que a gente pensa, assim, né? Enquanto Coral Vivo, que a gente tem várias regionais, a gente pensou em passar essa formação para os assessores. Então, é algo que daqui a algum tempo a gente pode conversar. Eu imagino que outros projetos também, então a gente pode fazer, né, no segundo momento com mais gente. Então, vai ser ótimo. Só agradecer mesmo. Obrigada, Yamê. Olha, eu, assim, desço muito para São Paulo, né? Então, se em algum momento também for viável economicamente para os projetos, porque quando eu saio eu sei que sair de Noronha é bem caro, mas muitas vezes eu tenho que descer a São Paulo. E, de repente, a gente consegue fazer algo físico, né? Pessoalmente, também é possível, é só combinar com uma certa antecedência, né? Até talvez uma primeira roda de conversa com os empresários, né? Não sei. Enfim, vocês vão tendo as ideias, a gente vai conversando, eu vou estar sempre aqui disponível, a gente vai aí sendo parceiro como a gente já é, e eu acho que o Zé e eu, a gente estava pensando, imagina, que coisa mais linda se toda a costa brasileira tivesse isso, né? Essa governança brilhante, né? Redondinha, observando todos esses requisitos, né? Seria lindo, é possível. A gente não precisa terminar nessa nossa geração, a gente vai deixar nas próximas gerações concluindo o serviço, mas contanto que a gente faça, né? Comece. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Oi, Cíntia, Nathalie. Por É, eu, favor. queria-
Eu queria aproveitar a fala do Marcelo também para agradecer a ele pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, e a você, né, ao Zé, que prepararam esse documento que eu fiquei muito impressionada. É muito incrível e muitas vezes a gente faz algumas coisas de maneira muito intuitiva, mas que a gente vê que isso tudo organizado, vindo dessa maneira, de maneira sistemática, que a gente consiga, né, realmente aplicar e replicar. Isso é muito legal. Então, assim, eu queria te agradecer demais pelo treinamento e queria colocar aqui que o quanto isso é importante para os projetos que estão começando na Petrobras agora, né? A gente está desde 2023 e é muito legal ver projetos maduros que já têm uma outra concepção de projeto, que tem mais maturidade. A gente ouvir vocês numa outra escala, assim, é muito legal. Então, uma sugestão que talvez eu esteja trazendo assim como externa, invasora aqui do espaço, é apresentar isso mais para a gente que está começando nessa estrada junto à Petrobras, sabe? Porque a gente, nosso projeto ele tem 23 anos, mas a gente por muito tempo não tem esse processo tão maduro de gestão. Então é muito legal que quando a gente começa com a Petrobras, a gente vai meio que no tranco, né? Vamos embora, então vamos. Então, ver projetos trazendo já essa maturidade faz com que a gente abra a nossa mente e consiga pensar de uma outra maneira, né? Então, se vocês puderem fazer, e aí eu deixo aí, deixa para o Marcelo também, trazer outros projetos, talvez você dá esse treinamento para outros projetos que estão começando, pelo menos para abrir a mente, sabe? E aí repensar daqui a 5 anos como é que a gente consegue chegar lá e trabalhar junto assim também. Muito obrigada, Fim. Obrigada também, Nathalie. Não se sinta intrusa, não, de forma alguma. Somos todos uma mesma família, independente se está no oceano, na costa, no cerrado, na Amazônia, em qualquer bioma brasileiro, o planeta é um só. Eu gostaria de agradecer, sim, te agradecer, né, a essa disponibilidade, trazer esse olhar, fazer a gente pensar, né, de como nós estamos agindo e como a gente pode agir, né? Então, isso é bem bacana. Gente, nós não, Meros ainda não recebeu aqui tá com um problema de logística aqui no caminho do material, né? A gente ainda não conseguiu receber, mas analisamos o PDF. Nós, como vocês sabem, né? Nós estamos em 9 estados, então são 9 equipes de educação ambiental coordenada por Maíra, que está aqui, né? E aí vamos avaliar como a gente vai trabalhar com essas 9 equipes, né? De como a gente pode trabalhar nos territórios e como aplicar, até pensando na biomar, no índice da biomar, né? Não está no contrato como o Marcelo trouxe, mas é uma questão que a gente, né, faz parte do nosso planejamento estratégico, então pensar como é que a gente pode contribuir também nessa leva, tá? Mas agradeço enormemente. Obrigada também, Luana, pelas palavras. E estamos por aqui. Qualquer coisa, mais alguém, gente? Eu queria parabenizar também, né, o pessoal do Golfinho por essa ação muito linda, parabéns mesmo. O guia tá maravilhoso, né? Na hora que eu abri ele, que a Ana me passou, eu falei, nossa, mandei para ela, que guia lindo. Então, assim, visualmente já tá muito legal, né? Então já fica mais interessante para o pessoal querer ler, né? E acessar essas informações, muda tudo, né? Em vez da gente ter ali aquele texto do Word, né? Aquelas coisas, aquele textão, tá muito visualmente didático, né? Então, parabéns mesmo por. A gente sabe que é um gasto energético enorme, né? Para bolar um guia como esse, assim. Então, realmente tá maravilhoso. E queria dizer assim o quanto isso é importante, né? Somos projetos enormes com história e quanto é bom assim pensar em ações coletivas, né, dentro da nossa rede e extrapolando a rede também, né? Então esse é uma ação incrível, assim, estou pensando no potencial que ela tem, né? E só dizendo que aqui eu e a Mia a gente estava se reunindo hoje, dar um spoilerzinho para pensar em ações educativas juntas, né? Pensar em jogos para a Rede Biomar. Então, a gente está se reunindo aqui, vamos tentar marcar uma reunião com vocês, educadores, educadoras aí dos projetos, para a gente poder conversar, porque a gente tem tanta criatividade, né? Tanta ideia, tanta necessidade de ter materiais educativos, e eu acho que a gente pode criar muitas coisas bonitas juntos, né?
A gente está começando a plantar uma sementinha aqui e já já a gente apresenta para vocês. Ah, que bom saber, Marcela. Ótimo, muito bom. Obrigada, gente. Eu vou até também dar aqui um outro spoiler. A gente está muito feliz porque agora em março a gente pode receber 3 prêmios em Berlim, na maior feira de turismo do mundo. A gente tem grandes chances, assim, de sermos finalistas. E isso para o projeto, né, para o Brasil, para Noronha, né, para esse conjunto todo, é muito importante, porque ver como a gente tem apoiado o trade turístico e iniciativas sustentáveis e como isso pode transformar de fato, né? A gente foi indicado a receber esses prêmios, a gente não sabe, mas assim, que a gente está sentindo, a gente vai receber alguma coisa com certeza. E aí, essa alegria extrapolando, né? Porque isso te move para você continuar e ver que você está sendo reconhecido, seu trabalho está sendo validado, e você ir para uma feira dessas, está ali, né? Ali marca Petrobras, Golfinho e tudo, então é para a gente assim uma alegria muito grande. Aí eu mando notícias, como vai ser lá. E aí, esperando que todos os projetos realmente, né, nesse caminhar aí da maturidade, é possível chegar, né? Se a gente chegou, qualquer projeto chega, né? Essa é a verdade. É isso, gente. Vamos fazer uma foto, todo mundo, vamos abrir as câmeras. Tem o pessoal do Golfinho, acho que não vai Vou caber todo tirar mundo uma aqui também. também, vamos ver. Tem a Flavinha também aí, que é do Golfinho. Gente, tudo de bom, fiquem bem, viu? Obrigado. Tirou, Vamos tirar João, print? então? Peraí, deixa eu tirar um aqui então. Vai, 1, 2, 3 e. Aê! Queria agradecer, Marcelo, por prestigiar nossa oficina. É Nossa, sempre um prazer Alegria, Zé. por perto. Fiquem bem, gente. Vou nessa. Um abraço. Um abraço. um Obrigado a abraço, todos. Boa gente. tarde, boa Obrigada. Tchau, noite. gente. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. Abraço.